igreja. Célula de terça-feira do Amial. Célula das mulheres. Célula da Rosa. Célula de sexta-feira. Célula de sábado, meninos, meninas. Aleluia, louvado seja Deus, não é? Você estava acompanhando o nosso louvor e de repente nós tivemos aqui uma falha técnica, por isso que nós antecipamos para você esse vídeo da nossa macrocélula que aconteceu essa semana, não é? E como é bom saber que você está do outro lado, nós estamos em direto falando aqui do Porto, para você que nos acompanha, não é? Nesta manhã de domingo, nesse último domingo de março, e nós queremos trazer um tempo de louvor aqui ao Senhor, ainda nesse período de confinamento, trazer também um tempo de edificação à sua vida. E você que está acompanhando, então, o nosso culto, não é? Seja bem-vindo ao culto da Igreja Batista da Lagoinha, aqui no Porto, não é? Ainda estamos vivendo esse tempo de estado de emergência aqui em Portugal e por isso estamos tendo a nossa transmissão somente online. Então você que pela primeira vez entra aqui na nossa programação, né, saiba que nós temos a nossa igreja aqui no centro do Porto, mas por enquanto nós estamos com a nossa programação online, ainda que haja essa distância física, nós queremos estar conectados com você através das redes sociais, da nossa página aqui no YouTube, também os nossos canais pelo Facebook e ainda pelo Instagram. Mas também temos o nosso número pelo qual você pode participar, não é? Você pode mandar o seu pedido de oração, você pode mandar, não é, a sua sugestão de programação, não é? Nós queremos conectar para que você fique realmente envolvido, não é, conosco, envolvido esse tempo todo, porque nesse tempo de confinamento, a igreja do Senhor precisa avançar, a igreja do Senhor precisa estar forte, não é? E o nosso culto nesta manhã quer trazer, sim, uma edificação à sua vida. Mas antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu quero te encorajar também, não é? No nosso culto, ainda que você esteja aí da sua casa, não é? Nós queremos encorajar você a participar contribuindo, não é? Eu quero trazer esse encorajamento para você a respeito dos dízimos e ofertas. Nós sabemos que muitas pessoas têm enfrentado momentos financeiros difíceis, não é? E a igreja tem tentado servir e ajudar as pessoas, não é? A igreja tem tentado servir e trazer um refrigério na vida das pessoas. E por isso é que nós queremos servir também com doações, nossa igreja tem recolhido alimentos, a nossa igreja tem tentado dar um suporte a tantas pessoas, não é, que já têm sentido o impacto desse confinamento forçado, não é? Além dessa recolha de alimentos que nós temos feito, nós também estamos tentando, na medida do possível, né, servir sobretudo aqueles que são mais idosos. Temos criado uma rede de voluntários no nosso Ministério de Ação Social para que, de alguma forma, alguém que é mais carenciado, alguém que tem padecido necessidades possa ser alcançado, não somente com os itens, né, com os produtos de necessidade básica, mas também com o amor de Deus, não é? Então, se você quiser continuar a contribuir, não é? Você que faz parte da Lagoinha Porto, você pode dizimar, ofertar através do nosso IBAN, que está na sua tela, e também através do nosso
MBWay, não é? O MBWay, para quem não conhece, você que não é de Portugal e nos acompanha, o MBWay é um sistema de transferência eletrônico que é feito pelo próprio telemóvel, não é? Você entra no seu aplicativo, na sua aplicação MBWay, né, e pelo número de telemóvel da igreja, esse 9190-9190-0, você pode fazer a sua transferência. Então, continue a contribuir e a nos ajudar a avançar. E você que é membro de alguma igreja, não é? Sirva a sua igreja, ajude a sua liderança, não é? Sobretudo nesse tempo, porque todos precisamos nos unir nesse tempo em que todos estão a sofrer, não é? E agora eu quero trazer para você a palavra de Deus, eu quero te encorajar a pegar a sua Bíblia. Tome a sua Bíblia agora e nós vamos fazer a nossa declaração de fé, não é? Todo culto, toda reunião nossa, nós temos a nossa declaração de fé. E na nossa declaração de fé, é como eu sempre digo, as palavras que dizemos nesta declaração de fé, elas não carregam mágica alguma, elas apenas retratam a maneira como nós cremos na Bíblia, a maneira como nos relacionamos com a Bíblia. A Bíblia é um livro, não é? Assim fechado, é um livro como um outro livro qualquer. Se você colocar a Bíblia e outros livros perto, assim fechada, você vai ver que a Bíblia é igual a qualquer outro livro. Porém, quando você abre a Bíblia e quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, é a palavra de Deus viva, né, e eficaz, que penetra no nosso coração ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, tome aí a sua Bíblia, seja ela de papel como a minha, esteja ela no seu smartphone ou no seu tablet, e vamos fazer a nossa declaração de fé juntos, dizendo assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. E eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de termos esse tempo online para que juntos, em comunhão, ainda que à distância fisicamente, mas unidos na mesma fé, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, porque podemos agora receber a palavra viva do Senhor e termos o nosso coração alimentado, a nossa alma, nosso espírito também, principalmente, alimentado por ela, para que possamos romper em fé e vencer a cada dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3, a partir do versículo... Aliás, vamos ler o versículo 5, Josué, capítulo 3, verso 5. E você vai poder acompanhar comigo aquilo que a palavra do Senhor nos trará nesse momento. Josué, capítulo 3, o verso 5, e o texto aqui de Josué vai dizer assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu vou repetir o texto. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Esse é um texto muito interessante e é importante a gente entender o contexto, no qual esse texto foi dito, não é? No qual essa palavra foi trazida ao povo de Israel. Israel estava cativo. Israel não estava cativo. Israel estava acampado, não é? No deserto, na região de Sitim. Então, acampado ali, depois que Moisés já havia morrido, e Josué já havia se tornado líder de Israel no lugar de Moisés, assumido a direção, o comando, e de repente eles vão até o Rio Jordão. Eles tinham acabado de enviar os espias para verificarem a cidade de Jericó, para ver como é que eram as questões do exército, as muralhas e etc. e tal. Então, Josué conduz o povo até o Rio Jordão para que pudessem atravessar o Rio Jordão para fazerem a tomada de Jericó. E nesse momento em que eles estão ali frente ao Jordão, então Josué havia levantado de madrugada, quando você lê logo no início do capítulo 3, ele havia levantado de madrugada, ele havia preparado os oficiais, ele havia trazido orientações e preparado o povo para que o povo pudesse atravessar o Jordão. E nesse momento Josué traz uma palavra para o povo, dizendo para o povo se santificar, porque Deus, no dia seguinte, amanhã, Deus fará maravilhas, proezas no meio de vós. A Bíblia, quando fala sobre um amanhã, em tantos outros momentos da Bíblia, eu vou citar aqui alguns textos, por exemplo, quando a palavra amanhã aparece, não é? Ela traz algum alerta a respeito do amanhã, ou ela traz uma reflexão muito importante, porém não tão preocupada assim com o dia de amanhã. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, o texto diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não é? Então, o texto está trazendo, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, porque amanhã ele tem as suas coisas, o dia de amanhã, ou seja, preocupe-se com o hoje. Não é? E você tem tantas referências dizendo que nós não temos o controle do amanhã e que não temos que realmente nos preocupar com o amanhã. E isso é uma verdade, é uma realidade, não é? O amanhã nós não temos o controle dele, mas nós temos o hoje, não é? O hoje. E é tão interessante que Josué, naquele trecho, ele traz uma palavra de encorajamento às pessoas, dizendo que as pessoas deviam se santificar, porque Deus vai fazer maravilhas, proezas no meio do povo. Ele está dizendo, hoje você se santifica, porque amanhã, ele está dizendo para os seus compatriotas, porque amanhã Deus vai intervir com poder, porque Deus vai intervir com milagres, Deus vai manifestar a glória dele, em outras palavras, não é? Quando você olha para a sua situação, quando nós olhamos para a nossa situação hoje, domingo, não é? Domingo, último domingo de março, estamos todos confinados em casa, ou quase todos, ou a maioria de nós, está confinada em casa, não é? E aí você diz, poxa, o que o amanhã reserva para mim? Como é que eu posso pensar a respeito do amanhã, não é? Então, a gente pode pensar coisas do tipo, bom, você lê os jornais, só ouve e vê notícias na internet, Covid-19 para cima e para baixo, é recessão, é desemprego. Aqui em Portugal, por exemplo, já foram milhares de demissões, não é? Em outros lugares do mundo, não é?
tantas situações, é tanto problema. Eu estava lendo uma matéria esses dias dizendo que na China, depois dessa onda do coronavírus, o número de divórcios aumentou. Os divórcios aumentaram na China depois do Covid-19. Ou seja, a crise na vida das pessoas se instalou de tal forma por causa desse vírus que famílias se desfizeram por causa desse Covid-19, por causa de um vírus. É claro que o vírus, o vírus em si, não é? Ele não tem culpa de nada do que aconteceu, vamos dizer assim, na casa de alguém, não é? Por exemplo, o marido se separou da mulher, nós não podemos colocar a culpa no vírus, a gente sabe disso, mas foi o confinamento, a convivência forçada é que produziu o desgaste no relacionamento. As pessoas ali já estavam, na verdade, o que o vírus fez foi fazer manifestar o que já estava no coração das pessoas. Esse período de confinamento por causa do coronavírus tem feito isso, tem feito manifestar situações que já estavam diante, ou dentro, melhor dizendo, do coração das pessoas. É verdade que a questão da recessão que tem surgido, não é? Os desempregos que têm surgido, é porque realmente as pessoas não estavam, as empresas não estavam preparadas para uma parada, uma travada assim tão repentina, não é? E por isso a economia tem se esfacelado, tem se desfeito, não é? Mas nesse tempo de confinamento no hoje, não é? Nesse tempo do que estamos vivendo hoje, as situações, as circunstâncias de hoje, não é? Tiram de nós, tendem a tirar de nós a expectativa de um amanhã melhor, não é? De repente, alguém acabou de receber um diagnóstico de positivo para o coronavírus, porque isso está acontecendo todo dia, toda hora, não é? Você lê as notícias, foram mais centenas ou milhares de novos casos já confirmados de coronavírus, mais centenas ou alguns poucos milhares de mortes por causa do coronavírus. Aliás, pode nem ser por causa do coronavírus, porque agora tudo que é morte vão botar na conta do coronavírus. A pessoa pode ter morrido de qualquer outra coisa, mas se acusar positivo para o coronavírus, então a culpa será dessa situação. Por quê? Porque ninguém vê mais nada, ninguém pensa mais nada, é tudo isso, né? Mas o que a Bíblia nos diz, e eu tenho que pensar naquilo que a Bíblia me diz, eu tenho que encher a minha cabeça com aquilo que é a verdade de Deus. Entenda uma coisa, o cristão, ele não nega a realidade. Nós não estamos aqui fazendo de conta que não existe um confinamento, um estado de emergência. Nós não estamos aqui fazendo de conta que não existe uma recessão. Não é isso, não. O cristão, o homem e a mulher de Deus, ele constata a realidade, mas ele lida com ela do jeito que Deus lida. E voltando para o texto da Bíblia que lemos há pouco, de Josué, Josué estava com milhões de pessoas, na verdade, ali para atravessar um rio. Imagina, atravessar o Rio Jordão com milhões, mulheres, crianças, não é? Homens, animais, para atravessar um rio. E do outro lado, eles estavam se preparando, né, para que do outro lado pudessem tomar posse de uma cidade cujas muralhas eram fortes, não é? Cujas muralhas eram, até aquele momento, inabaláveis. E nós cantamos agora há pouco com o pastor Daniel, não é? Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. E foi esta convicção no coração de Josué que fez com que Josué dissesse para o povo, essa convicção de que Deus iria derrubar as muralhas, é que Josué disse para o povo assim, santificai-vos, porque amanhã Deus fará
maravilhas, Deus fará proezas no meio de vocês. Meu irmão, minha irmã, eu e você temos que ter essa postura de santificação no hoje. É por isso que eu estou a trazer para você esta palavra de encorajamento, como Josué falou para o seu povo, para os seus amigos, para os seus familiares. Josué disse: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Nós temos que nos santificar, porque Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. Em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, o texto vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor está a dizer para mim, para você, como Ele disse para Josué, e foi exatamente uma palavra como essa que Deus trouxe ao coração de Josué. Meu irmão, eu fico pensando Josué com aquela responsabilidade gigante. Como é que ele ia ter coragem de dizer para o povo assim, diante de toda aquela situação? Não precisava pensar só lá na muralha, não. Pensa em atravessar o rio com o povo. Como é? Só de atravessar o rio com o povo já era um grande desafio. Imagina atravessar o rio e ainda enfrentar Jericó com aquelas muralhas que eram inabaláveis até aquele momento. Josué precisava de uma palavra como essa, que de Isaías aqui: não temas. E foi exatamente isso que Deus disse para Josué no capítulo 1. Por isso é que Josué estava cheio de convicção, porque lá no capítulo 1, ou seja, poucos dias antes de Josué dizer para o povo: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no vosso meio, poucos dias antes, Josué tinha recebido de Deus uma palavra dessa: não temas, ser forte, ser corajoso, eu serei contigo como eu fui com Moisés. Está lá no capítulo 1, pode ler lá no versículo 9, versículo 10, ele está dizendo: mas contudo, não afasta de você o livro da lei, medita nele dia e noite, não desvia dele nem para a direita nem para a esquerda. Deus está dizendo para Josué, como diz para mim e para você, a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não mudou. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus é a mesma, ela não mudou. A mesma coisa que Deus disse para Josué lá, Ele diz para mim e para você agora: não temas, seja forte, apenas se santifique, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas. Você está preocupado com amanhã? Você está preocupado? O amanhã que eu estou dizendo não é a segunda-feira, não. É com o seu futuro, porque amanhã aqui fala de futuro. De futuro. Você está preocupado? Entenda uma coisa. Uma coisa é você se organizar, não é? Uma coisa é você se preparar para o amanhã. Porque o que Josué está dizendo, quando ele fala assim, se santifica, ele está dizendo para o povo: se prepare. Não é? O santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará proezas, maravilhas no vosso meio. Em outras palavras, se prepare. Agora, se prepare como? A expressão santificai-vos nos diz claramente que tipo de preparação que nós temos que ter. A preparação de um homem e de uma mulher de Deus. Se santificar é se preparar como um homem, como uma mulher de Deus. Nós temos aqui na nossa programação, não é? Nós temos o nosso programa que é o Encontro às 6, que vai ao ar nas nossas redes sociais de segunda a sexta, às 6 da tarde, cá de Portugal. E então, ali no programa nós temos trazido informação, conteúdo, além do devocional, para que as pessoas se preparem,
né, para que as pessoas se organizem. Nós já trouxemos aqui palavra de profissional da psicologia, palavra de profissional da ciência, desculpe, palavra de profissional da economia, das finanças. Para quê? Exatamente para que as pessoas se preparem. Nós queremos que você se organize. O povo de Deus não pode ser um povo desorganizado, um povo despreparado. O povo de Deus não é aquele povo alienado, sabe? Aquele povo que parece que anda nas nuvens. Não. O nosso pé está na terra, mas a nossa cabeça é a cabeça do reino de Deus, no céu, não é? O nosso pé está na terra, mas a nossa mente tem que estar no céu. Quando eu falo estar no céu, não é na lua, entenda isso. Sabe aquela pessoa que às vezes você olha para ela e você fala assim, fulano de tal parece que está com a cabeça na lua, sabe? Essa expressão cabeça na lua é exatamente isso. Está longe, a pessoa está longe, a pessoa não está conectada com as coisas que estão acontecendo aqui. Preste bem atenção, eu e você não temos a cabeça na lua, nós temos a cabeça no trono de Deus, no reino de Deus, ou seja, nas coisas que vêm de Deus, nas coisas que Deus fala. Nós não estamos aqui preocupados o que tem na lua, se tem vida na lua, se tem vida em Marte, se tem água na lua. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com o que Deus está falando. O nosso pé está na terra. Os nossos pés estão na terra. E porque os nossos pés estão na terra, significa que nós temos que entender o que está se passando na terra para trazer o que Deus fala a respeito de nós, a respeito da terra, para que nós possamos ver Deus fazer maravilhas no nosso meio. É assim que um homem de Deus e uma mulher de Deus se santifica. É desta maneira que um homem de Deus ou uma mulher de Deus se prepara. Então, como eu estava a dizer, o cristão, ele não nega a realidade. Um homem e uma mulher de Deus, ele não faz de conta que as coisas não estão acontecendo. Não é isso. Quando Josué chega para o povo e diz, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Josué está dizendo, olha, preste bem atenção, gente. Nós temos uma grande batalha para ser travada. Nós vamos enfrentar as muralhas de Jericó, não é? Porque primeiro tinha que derrubar as muralhas de Jericó e depois enfrentar o exército de Jericó. Mas o exército de Jericó ficava ali tranquilo, né? Descansado, porque ninguém nunca, até aquele momento, tinha entrado nas muralhas. Então, as muralhas de Jericó eram a principal arma do exército de Jericó, do reino de Jericó, né? Então Josué está dizendo, olha gente, vamos nos preparar, a coisa não é brincadeira, a coisa está séria, então ninguém fica brincando nesse momento. Se prepara, porque Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, Deus vai fazer proezas. Então, eu, nesse momento, quero trazer a palavra de Josué para mim e para você, para o nosso contexto. Meu irmão, minha irmã, a coisa é séria, não é brincadeira. O que nós estamos vivendo nesse momento é uma batalha muito grande de vida ou morte. Enquanto eu falo com você aqui, há pessoas no mundo todo lutando para sobreviver, não só na sua saúde física, não só por causa da debilidade que um vírus ou qualquer outra enfermidade, porque talvez não precisa nem ser por causa do vírus corona, né? Mas pode ser por qualquer outra enfermidade física, ou há pessoas enfrentando uma batalha na alma, na mente, ou talvez há pessoas enfrentando uma batalha financeira por causa da recessão. Então acorda, preste atenção, a coisa é séria, mas se santifica, se prepara, porque Deus vai fazer maravilhas
no nosso meio. Eu não tenho dúvida disso. Eu creio nisso. Assim como Josué cria e creu. E porque creu, conquistou Jericó. As muralhas caíram. As muralhas caíram. As muralhas caíram. Eu vou até pedir que o pessoal prepare essa música de novo. Muralhas vão cair, se for possível, porque nós queremos ouvir novamente essa canção. Muralhas vão cair, não é? Porque nós precisamos ver as muralhas caindo. Não sei se vai ser possível, Tarek. Se for possível, você me diz. Se não, a gente deixa a música. Veja aí. Mas eu ainda tenho algumas coisas para falar aqui. As muralhas vão cair. As batalhas que nós enfrentamos, elas vão ser vencidas. Sabe por quê? Eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Tem um texto interessante aqui, um versículo interessante em Hebreus, capítulo 6, no versículo 5. E o texto vai dizer assim: e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Não é? O contexto aqui é outro, mas está mostrando que a palavra de Deus, a palavra dele é tão boa que ela nos permite alcançar as virtudes do século futuro. Ou seja, daquilo que vem amanhã. A palavra de Deus, ela é tão forte, ela é tão boa, que ela se cumpre e ela permite que eu e você experimentemos aquilo que vem amanhã. Aquilo que vem amanhã. Aquilo que está determinado para amanhã. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 17, o texto diz assim: console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Ou seja, Josué, quando traz essa palavra para o povo de Deus, Josué está dizendo assim: pessoal, eu não estou falando aqui coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu não estava dormindo e de repente sonhei assim com alguma coisa e resolvi trazer para vocês essa palavra. Não, pessoal. Eu estou trazendo a palavra de Deus. Deus falou comigo. Josué está dizendo para o povo, em outras palavras, né? Deus falou comigo. Consolai-vos, né, com esta palavra e se santifiquem, porque Deus vai fazer maravilhas, 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 maravilhas. Meu irmão, minha irmã, se não for essa palavra, se a gente não crê nessa palavra, nós vamos ter o nosso coração destruído, abatido, porque em Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Nós não somos positivistas que fica repetindo palavras. Sabe, uma pessoa que é positivista e não é negativista, né? Porque o negativista é aquele que fica só repetindo palavras ruins, né? O positivista, ele não gosta nem de dizer palavras ruins, porque ele tem medo dele atrair aquilo para a vida dele. Não, não é isso. Nós não somos positivistas. Nós somos otimistas. O otimista é aquele que olha, identifica o caos, mas ele crê que ele vai sair daquele caos. Agora, é claro, ele não crê só nele, não é? Porque não adianta você crer só em você. Você tem que crer em Deus que te sustenta, porque sem Deus nós não vamos a lugar algum. Sem Deus nós não chegamos a lugar algum. Nós precisamos crer que Deus vai nos capacitar. Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos fortalecer. Eu ouvi a história de um pastor, nesse episódio de coronavírus,
um pastor de 75 anos, aqui em Milão, na Itália. Ele pegou o coronavírus e foi internado num hospital. E enquanto ele conseguia, 75 anos, enquanto ele conseguia, ele ia de leito a leito, cama a cama, ali na enfermaria, onde ele estava, do hospital, pregando a palavra de Deus para as pessoas. 75 anos. E você sabe que pessoas acima de 60 já fazem parte do grupo de risco de serem infectadas e mais prejudicadas, e podem até sofrer morte por causa dos efeitos do coronavírus. Pronto. Então esse senhor, esse pastor, esse homem de Deus, ia de leito a leito pregando pregando a palavra de Deus para os doentes. Só que chegou um momento que ele já não conseguia mais andar por causa das complicações respiratórias e etc. Né? Então, enquanto ele conseguiu, lá na sua cama mesmo, ele pregava para os médicos e enfermeiros. Só que esse pastor faleceu. Isso, quem contou essa história chegou até mim através de uma pessoa conhecida que conhecia esse pastor. Esse pastor faleceu. Isso foi aqui em Bérgamo, na Itália, pertinho de Milão. E esse pastor faleceu. Então, um dos médicos que ouviu, que teve contato com esse senhor, disse: olha, as palavras dele, a fé dele, não ajudaram a sua situação pessoal, né, da questão da saúde, mas mudaram a nossa vida. Olha que interessante. Aquele moço já tinha 75 anos, e ele, como homem de Deus, ele sabia que em algum momento ele ia morrer, não é? As pessoas que são fatalistas, né, ou os negativistas, poderiam dizer assim: ah, então Deus não fez nada por ele, né? Cadê o Deus que ele pregava? Não, meu irmão, minha irmã, todos nós vamos morrer. Uns vão morrer mais velhos, outros vão morrer mais jovens. Uns vão morrer dormindo, outros vão morrer por causa do coronavírus, outros vão morrer de acidente de carro, outros vão morrer porque comeram gambas, camarão, e sofreram reação alérgica e morreram. Ou seja, todo ser humano vai morrer de alguma coisa, né? Esse moço sabia que ele ia morrer, como eu sei que vou morrer. Eu só não sei quando vou morrer, mas um dia eu vou morrer. Você também. Desculpa te dar essa notícia, mas você também vai morrer um dia, né? Agora, nós não temos medo de morrer, porque nós sabemos para onde vamos, porque nós sabemos que estamos com o Senhor. Se vivemos ou se morremos, somos dele. Amém? Você pode dar um amém aí do outro lado? Amém? Quando fala de morte assim, as pessoas não gostam muito de dar amém, né? Mas se vivemos ou se morremos, é o que a Bíblia diz, nós somos dele. Louvado seja Deus, né? Mas aquele moço morreu alguns dias depois, mas impactou a vida de muitas pessoas, mudou o destino de muitas pessoas, porque tem muita gente que não sabe para onde vai se morrer amanhã. Então, quando Josué diz: amanhã Deus fará maravilhas no vosso meio, não é? Eu penso que nós podemos entender amanhã fisicamente, claro, amanhã na economia, amanhã no casamento, amanhã na educação dos filhos, amanhã em qualquer área da minha vida. Mas eu posso entender também amanhã na eternidade com Deus. Então, você hoje precisa se santificar, porque Deus quer fazer coisas lindas na sua vida e através da sua vida. E esse é o tempo de nós nos prepararmos e nos santificarmos. Tem pessoas que estão observando, buscando uma resposta, angustiadas, desesperadas. E aí você está aí, como um homem ou uma mulher de Deus, tendo a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, se santifique, se santifique. Deixe Deus usar a sua vida. Deixe Deus usar você, como usou a Josué,
para impactar a vida de outras pessoas. Tenha você palavras que vão edificar outras pessoas. Tenha você palavras que vão fortalecer as pessoas. Deixa Deus usar a sua vida para que você possa servir as pessoas. Deixa o seu coração ser cheio. Olha que texto interessante. Em Salmos 45, verso 1. Salmos 45, verso 1 diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é pena de um destro escritor. Eu acho tão interessante. Portugal é um país onde você, na história de Portugal, você tem escritores maravilhosos, né? Maravilhosos, maravilhosos. Eu estudei letras e estudei muito literatura portuguesa, estudei literatura brasileira, literatura inglesa, e estudei muitos escritores portugueses, muitos. Os portugueses têm uma habilidade para escrever que eu acho fenomenal, fantástica, né? A literatura portuguesa é uma coisa linda, 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 não é? Eu aqui não vou nem arriscar em citar algum escritor aqui, assim de cabeça, para não errar. Mas a gente já leu muita coisa da literatura portuguesa. Então, o escritor, antigamente as pessoas escreviam com pena, né? Com a pena. Então, um bom escritor, ele era habilidoso com a pena, né? Um bom escritor era habilidoso com a pena. Olha que coisa interessante, o texto está dizendo aqui: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor, de um escritor habilidoso. A minha boca, a minha língua, é como se fosse a pena na mão de um escritor habilidoso. Deus quer usar eu e você como essa pena nas mãos dele, o destro escritor. Eu me emociono quando penso nisso. Quando penso que Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para edificar pessoas. Muita gente usa o seu tempo para destruir vidas. Muita gente usa o seu tempo, suas palavras, usa a sua vida para prejudicar pessoas. É verdade que às vezes a gente, quando fala, não é, a gente pode ser duro com pessoas. Eu, particularmente, eu tenho uma personalidade muito firme, de muito confronto. E às vezes as pessoas se assustam comigo, não é? Porque eu tenho uma facilidade para confrontar. Mas eu tenho convicção no meu coração, mesmo que seja no momento de confronto, eu tenho que ser um instrumento na mão de Deus para confrontar. Mas a intenção ali do meu coração, por exemplo, no momento de confronto, não é para destruir ninguém. Não é para destruir. Arde no meu coração a palavra edificação. É como um pai, por exemplo, quando um pai está disciplinando o seu filho, não passa na minha cabeça, não passa na minha cabeça. Eu sou pai, tenho 3 filhos. Não passa na minha cabeça que um pai, quando disciplina um filho, ele está fazendo aquilo para se vingar do filho. Eu não consigo imaginar que um pai, quando vai disciplinar o seu filho, seja com palavras, porque às vezes tem palavras que doem mais do que né, nos colocam no nosso lugar. Né? Eu não estou dizendo palavras que vão denegrir as pessoas. Não, não é isso.
às vezes, quando um pai ou uma mãe corrige um filho com um bom sermão, né, com uma boa argumentação, às vezes dói mais do que uma tareada, uma chinelada, né? Uma varada, como nós falamos lá no Brasil. Então, não entra na minha cabeça pensar que um pai, quando disciplina seu filho, ele está fazendo isso para vingar do filho. Isso não passa pela minha cabeça. Então, mesmo no momento de firmeza, de disciplina, eu penso que o que está no nosso coração, no meu coração pelo menos, é edificação. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho situações que a gente vive à nossa volta, que muitas vezes elas são como vara de disciplina nas mãos de Deus para nos disciplinar. E é por isso que nós temos que nos santificar, porque Deus, como um bom pai, Ele quer fazer maravilhas no nosso meio. Ele quer fazer maravilhas no nosso meio. Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. Mas nós temos que nos santificar. Nós temos que nos preparar. E eu quero encerrar já. Pensei que não ia demorar tanto, mas eu quero encerrar já. E o louvor, você vai ouvir aquele louvor de novo, muralhas vão cair, nós vamos encerrar com aquele louvor. Mas eu quero orar antes. Eu não sei se você que me ouve agora e me assiste, se você tem um relacionamento com Deus assim ao ponto de você deixar Deus santificar a sua vida, Deus tratar você, sabe, santificar, eu vou traduzir assim, em poucas palavras, é tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, né? O processo de santificação é exatamente isso, é Deus tirar de nós aquilo que não agrada a Deus, para que Deus possa vir e fazer grandes coisas na nossa vida. Então eu não sei se você que me assiste, se você já tem um relacionamento com Deus, com Jesus, ao ponto de você deixar Deus te santificar. Se você já tem, glória a Deus, que você deixe o Senhor te santificar e cada vez mais deixa Deus tratar você. Mas se não tem, eu quero orar com você agora, para que você possa receber Jesus no seu coração. Quem sabe você estava afastado dos caminhos do Senhor, não é? E quer se reconciliar com Ele. Aí no seu lugar, eu vou orar com você e logo a seguir você vai poder mandar aqui para esse número que está aqui no rodapé do seu ecrã, da sua tela, não é? Pode mandar uma mensagem, um áudio de WhatsApp, esse número que tem na sua tela, no seu ecrã, é um número de WhatsApp, é um número aqui de Portugal, não é? Mais 351-9190-91900. Você pode dizer, olha, eu fiz essa oração pela primeira vez, eu quero conhecer mais sobre Jesus. Então, vamos orar. Ore comigo, coloque a sua mão na altura do seu coração, feche os seus olhos e ore comigo dizendo assim, Senhor Deus, eu creio que o Senhor é Deus e tem o controle de todas as coisas, inclusive da minha vida. Eu reconheço que eu sou um pecador e que preciso do teu amor e que preciso de Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz para que eu pudesse ter acesso ao Senhor, Deus e Pai. Por isso eu abro o meu coração e convido a Jesus, entra na minha vida, habita em mim, escreve o meu nome no livro da vida, para que eternamente eu esteja contigo. E Senhor Jesus, eu também, que estava afastado dos teus caminhos, eu volto com a certeza de que serei aceito em teu precioso nome. Amém e amém. Se você fez essa oração, então, pela primeira vez, ou você que se reconcilia com o Senhor, eu não sei de onde você nos assiste,
Nós queremos conectar você com uma igreja. Se você não sabe aonde tem uma igreja perto de você, nós queremos te ajudar a encontrar uma igreja para que você seja acompanhado, acompanhada, não é? Nós queremos que você então entre em contato, mande uma mensagem para esse número de WhatsApp. Pode ser escrita, pode ser áudio, mande uma mensagem e você vai receber a resposta, não é? E nós queremos orar com você. Se você vive aqui no Porto, na região do Porto, não é? E quer participar conosco na Igreja Batista da Lagoinha, nesse momento, as nossas reuniões presenciais estão suspensas, mas é por poucos dias mais, mas nós temos aqui nas redes sociais, na Lagoinha Porto, seja no Facebook, no YouTube, também no Instagram, nós temos uma programação diária para abençoar a sua vida. Temos também os nossos GCs, as nossas células, os grupos de crescimento, grupos de célula, que nesse momento estão a se reunir virtualmente, online, não é? Portanto, você pode participar de onde você estiver. Também entre em contato conosco e nós vamos lhe informar. Muito bem, eu quero agradecer a sua participação e lembrar que hoje, às 18h, teremos novamente o nosso culto aqui em direto, então espero você nesta programação. Deus lhe abençoe.